Ela é advogada, professora, doutora, referência em testamento vital e autora de dezenas de livros sobre esse tema, além de bioética e cuidados paliativos. Eu converso hoje com Luciana Dadalto. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Luciana, queria começar assim, a nossa conversa falando sobre o medo da morte. Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Acho que o medo da morte tem a ver com o medo do desconhecido, né? Com aquilo que a gente efetivamente não sabe. Por mais que tenhamos crenças e acreditemos em determinada possibilidade pós-mortem, mas a gente não sabe, né? A grande verdade é que a gente não tem certeza. E tudo aquilo que a gente não tem certeza, a gente fica desconfortável. Eu costumo sempre fazer uma analogia com uma viagem para um país que a gente não conhece. Quando você vai a primeira vez para um país que você não conhece, você pesquisa tudo, né? A questão do idioma, você tenta ver se tem um transfer do aeroporto para o hotel, e a gente tenta se organizar o máximo possível. E para essa viagem morte, a gente não consegue fazer isso. Mesmo a gente tendo E certeza dela, né? mesmo a gente tendo certeza dela. E aí a gente vai vivendo como se ela não fosse acontecer. E por que a gente precisa falar assim? Porque eu acho que não falar da morte pode gerar algum problemas perto dela, né? Quando a gente chegar perto dela. Então, eu acho que assim, primeiro, não falar da morte não significa que ela não vai Vai acontecer. acontecer. Então, essa é a primeira coisa, assim, falando ou não falando da morte, ela vai acontecer com todos nós. O que a gente não sabe é quando, em qual lugar, de que forma. O problema é que quando a gente ignora que a morte é uma realidade na nossa vida, a gente deixa de pensar em coisas que poderiam ajudar a melhorar o nosso processo de morrer e que poderiam ajudar aqueles que vão ficar depois da nossa morte. Se a gente pegar estatisticamente, todos nós temos mais chance de morrer de uma doença crônica do que de uma situação aguda, de um acidente de carro, de uma bala perdida. Então, o que isso significa? Significa que alguém vai ter que cuidar da gente, né? Que a gente provavelmente vai morrer incapacitado de manifestar vontade em um hospital, dependente de aparelhos, e alguém vai estar decidindo por nós, tanto as questões financeiras quanto as tomadas de decisão sobre os nossos cuidados. Então, pensar na morte antecipadamente permite que a gente possa planejar algumas coisas. E é curioso pensar que se a gente tem medo da morte, porque a morte é um desconhecido, e a gente gosta de planejar, é possível planejar, não a morte, mas planejar a qualidade do morrer e planejar o cuidado com aqueles que vão ficar. Mas tem muita gente, Luísa, não sei se você já ouviu as pessoas dizerem assim: nossa, lá vem você com esse assunto, bate na madeira, vira essa boca para lá, você está chamando a morte. E, né, tem essa ideia. Então, a gente não consegue conversar, porque tem essa mística de que se a gente conversar, a gente está chamando aí. Que é uma coisa, acho que cristã, né? Da gente achar que chama morte? Então, Ela é religiosa ou tem só um, cultural? Não sei. tem um filósofo chamado Ernest Becker, e ele tem um livro que eu adoro, que se chama A Negação da Morte. E o Becker vai estudar a história, assim, para entender se é religioso, se é cultural. E ele conclui que, ainda que tenha um traço maior no cristianismo, tá, mas que todas as religiões trazem, todos os fiéis de todas as religiões trazem um traço de negação da morte, porque isso não tem a ver necessariamente com a religião, mas sim com o fato de sermos humanos e de, como humanos, negarmos o desconhecido. Então, eu acho que essa ideia de que faz parte da nossa humanidade, né, daquilo que nos junta, termos dificuldades de lidar com esse desconhecido. E a negação da morte, ela também acontece porque há uma certa presunção humana, né, de que nós somos tão importantes que a gente não pode morrer, né? Assim, que o mundo precisa. Imagina, como é que a gente vai morrer Quero e deixar um ser tão legado. insignificante assim? E assim, a morte diz pra gente que a gente não, né, nós somos insignificantes, a gente vai morrer e o mundo vai continuar.
e vão vir outras pessoas, e aí essa insignificância ela também nos magoa muito enquanto coletividade, digamos assim. E de onde que surgiu essa. Em algum momento que você falou, vou me especializar porque parece que a gente está especializado em morte, mas na verdade é sobre a autonomia no fim da vida, né? Que você fala. Isso, isso. A minha área de pesquisa toda é em autonomia no fim da vida, mas eu acabo estudando ou tentando entender essa relação do ser humano com a finitude, porque a gente tem muita dificuldade de falar de autonomia no fim da vida. Porque aí sim eu acho que tem uma questão religiosa que molda a nossa cultura, que nos diz, ou para a maior parte das pessoas, de que para que você vai discutir autonomia no fim da vida se nós não somos donos da nossa vida, né? Se a nossa vida pertence a Deus, então só Ele sabe o dia da gente ir embora. E aí eu acabo discutindo, ou enfim, estudando mais essas questões para entender por que nós temos essa dificuldade de aceitar que nós somos finitos, que cada um de nós tem seus valores e que os valores são diferentes, que para algumas pessoas o sofrimento de estar gravemente doente é algo que não faz sentido, e que por isso essas pessoas desejam abreviar a própria vida. E mais do que isso, ainda que a gente esteja num país em que essas discussões sobre abreviação da vida não seja possível ou não seja lícito, a gente pode, mesmo assim, planejar cuidados e melhorar a qualidade do morrer. Acho que isso me incomoda muito, sabe, Luísa? Essa ideia que a gente tem de que morrer numa UTI, entubado, cheio de fio, é algo natural. Não é natural. Na- Assim, eu acho que esse é o ponto, é que a gente consiga, e acho que isso é que move as minhas pesquisas, é entender que morrer é natural, né? E que talvez a gente esteja tirando essa naturalidade, querendo viver a a qualquer qualquer custo. custo. Não, sabe E que aí, a sua gatinha passou aqui, eu tenho gato também, né? E as pessoas, na verdade, eu precisei eutanasiar 2 gatos meus já, e as pessoas, tipo, com os animais elas já têm algum tabu, né? Ai, mas será que não vai? E a veterinária do meu gato é super pragmática, assim, ela fala assim, olha, então, eu posso, você que decide, mas daqui pra frente eu só tô, na verdade, para satisfazer o seu desejo de ficar com o animal, eu estou prolongando a vida dele sem nenhuma qualidade. É isso que você quer, você é o tutor, você tem esse controle, né? E quando ela me fala isso, eu sempre falo, gente, mas com o ser humano deveria ser igual, porque assim, por que eu vou viver essa vida que eu não tô vivendo, né? Na verdade, eu só tô existindo, eu não tô vivendo aqui. Eu tô existindo dentro de um quarto de hospital, toda cheia de coisas aqui. E assim, eu nunca falei muito abertamente sobre isso, porque as pessoas se chocavam quando eu falava. Falava, gente, pelo amor de Deus, eu quero, não façam nada para me ressuscitar, técnicas de ressuscitação, porque se acontecer comigo, eu não quero. Eu não quero, eu prefiro ter uma vida curta, mas vida, né? Sendo vivida e não só existindo. você toca num ponto que a bioética contemporânea, a gente tem começado a diferenciar a vida biológica da vida biográfica. Historicamente, quando a gente fala do direito à vida, quando a gente fala, né, da pessoa estar viva ou não, seja a medicina, seja o direito, enfim, todas as áreas de conhecimento partem de uma vida biológica, ou seja, enquanto o corpo estiver vivo, o coração está batendo, as funções encefálicas estão ativas, significa que essa pessoa está viva. Esse é um conceito, ou esse é um olhar meramente biológico para o que seja vida, porque eu não levo em consideração se aquilo é qualidade, se a pessoa está interagindo com o meio, se faz sentido para aquela pessoa. Então, quando a gente começa a olhar sobre uma perspectiva de biografia, né, daquilo que faz sentido, do que significa estar vivo para aquela pessoa, acho que a gente consegue entender, por exemplo, Luísa, que para você estar conectada a aparelhos, isso não é vida, ainda que biologicamente o seu corpo esteja vivo. Então, eu sempre gosto dessa diferenciação, porque é muito fácil a gente falar para o outro, né? A gente falar de uma forma ampla e dizer, não, o sujeito está vivo ainda, como é que a gente vai, né? O coração está batendo, como é que a gente vai conversar sobre isso? Mas eu gosto sempre de
chamar as pessoas à reflexão sobre a própria vida, sabe? Para se questionar o que é vida para você. Porque normalmente, quando a gente começa a olhar para a gente e dizer, poxa, mas eu não gostaria de estar naquela situação, é quando a gente se coloca na situação do outro, a minha experiência diz que as pessoas costumam refletir melhor sobre a situação. É claro que a gente sempre vai ter dogmas, e eu acho que isso faz parte de uma cultura, e os dogmas eles vão continuar aí. Acho que não dá para a gente lutar contra eles, eu nem acho que esse é o objetivo. O objetivo, quando a gente discute autonomia, é entender que as pessoas podem querer coisas diferentes. E que a vida biográfica, ela é absolutamente diferente de pessoa para pessoa. Não, e às vezes as pessoas, a sensação que eu tenho quando acontece coma, tal, ai, eu espero um milagre. Tem os filmes que retratam isso, né? A pessoa ficou 18 anos em coma e voltou, mas assim, vai voltar em que condição, né? Porque mesmo que ela volte sem sequela física, passaram-se 18 anos, e aí como que, né, é uma coisa muito maluca, assim, como... E nem sei se existem casos de fato reais que a pessoa volta de um coma tão longo e tá sem sequela física. Mas, enfim, as pessoas acabam esperando, que é essa coisa dos dogmas, né, de esperar um milagre mesmo, né? Ou, assim, a medicina já tirou todos os... assim, ó, não tem mais jeito, né? Tirou todas as esperanças da pessoa, tipo, ó, não tem como voltar mais. A pessoa fica lá esperando que uma entidade sobrenatural, seja lá qual for, Deus tal, venha e salve aquela pessoa, né? Traga ela de volta, mesmo que ela às vezes seja uma pessoa até idosa, que já viveu tudo, entre aspas, assim, né? Tudo que tinha para viver, uma vida longínqua e tudo mais, elas ficam esperando esse milagre, né? E assim, eu acho muito engraçado, eu costumo dizer assim, onde é que está escrito né, em uma Bíblia, enfim, no Alcorão, ou né, no documento religioso, que o milagre, para ele acontecer, a gente precisa estar na UTI, a gente Sim, precisa estar entubado, né? Onde é que... Porque se o milagre, ele é algo sobrenatural, e milagre a gente não discute, né? Acreditamos também que o milagre pode acontecer, mas para o milagre acontecer, a gente não pode ou não deveria poder é, obrigar aquele corpo a sim. ser invadido à espera de um milagre, né? E esse milagre, ele normalmente quando a gente fala nos cuidados paliativos, né, de pessoas que vão piorando a função, até o conceito de milagre vai mudando, e tem hora que o milagre significa morrer bem, Ai, por sabe? favor. É. Porque é isso, o milagre não necessariamente é a pessoa sair andando depois de 18 anos. Pode ser diminuir o sofrimento, É porque às vezes eu pode tenho, ser. principalmente em câncer, assim, desculpa te interromper, mas em câncer eu tenho sempre uma sensação de que o tratamento de câncer ele te mata, né? Na verdade, ele Sim, acelera sua morte, assim. Eu fiz uma vez trabalhando na televisão, né? A gente fez uma série sobre câncer, assim, e a gente falava de cuidados paliativos, que assim, tem alguns tipos de câncer que não tem cura. A pessoa só quer viver bem o tempo que lhe for permitido, sei lá, né? O tempo que lhe resta. Assim, quer viver bem, aí tem um monte de, na verdade, inclusive até drogas, né, que te ajudam, cannabis, sim, etc e tal. sim. E as pessoas, tipo, elas entram já como uma, ai, nossa, não tem cura, eu vou morrer e pronto. Tá, mas você quer tomar um monte de remédio e morrer em 6 meses? Um monte de quimioterapia e morrer em 6 meses? Ou você quer, tipo, ficar 2 anos convivendo com a doença? Acho que dá uma sensação de que a pessoa não tá tentando. Essa história da tentativa né? Como assim você não está tentando? Como você não está fazendo tudo? E esse é um discurso muito comum, né? Do fazer tudo. Nós temos que fazer tudo, só que a gente esquece o para quê, né? Para quê que a gente faz tudo? Para evitar a Exaustivo, né? morte, Também né? fazer A tudo é gente faz tudo exaustivo, é. A gente faz tudo para evitar a morte. Por que que a gente quer evitar a morte? Né? Aí a gente volta nessa conversa toda, né? A gente quer evitar a morte porque a gente não está dando conta da nossa finitude. Ah, Luciana, mas ninguém quer morrer cedo. Ok, ninguém quer morrer cedo. Eu também não gostaria de morrer cedo. Mas não tem uma regra, né? E aí, Luísa, você falou da questão da pessoa idosa. Eu acho muito curioso, assim, a gente se conforta mais, digamos assim, com a morte de pessoas idosas do que com a morte de pessoas mais jovens. E isso quando a gente, né, a dificuldade de lidar com a morte de criança, por exemplo. Total. Crianças que têm câncer, todo mundo pode ter.
Assim, todo mundo pode ter câncer, todo mundo pode ter uma doença incurável. E isso não diz da nossa idade, isso diz da nossa condição de ser humano. É triste, sem dúvida é. Mas eu tenho a sensação de que não falar sobre esse assunto não torna mais fácil, não torna menos triste, muito antes pelo contrário. Eu acho que, em geral, a gente causa mais dor para todo mundo, e em especial para aquela pessoa que está doente. Acho que para criança é bem complicado, né? Tem dois casos aqui que para mim são emblemáticos. Assim, um é da minha mãe, que ela perdeu um filho com 8 horas. Ela teve uma gestação, tal, nasceu, imagina, nos anos 70 nem tinha, né, necrópsia e tudo mais. Então, ninguém sabe a real causa, assim. E durante anos minha mãe falava, eu só tenho 3 filhas. E eu que fui puxar o assunto, mãe, mas você não teve um filho que morreu? Tipo, ele existiu, Uhum. né, por 8 horas. Então, vira um tabu até de você negar a existência daquele ser humano. E eu acho também que. E uma amiga minha, infelizmente o filho dela faleceu com 5 anos de câncer. E as pessoas se assustavam que ela fazia questão de falar dele. Que ela falava, ele existiu, eu não quero que ele seja esquecido. Porque ele foi, Uhum. né, ele foi um tempo muito importante na minha vida, foi para ele, assim, eu gestei ele. Enfim, então as pessoas têm isso. Mas essa parte de criança, as pessoas desumanizam. Você é mãe, né? Eu sou também, assim. Eu tenho sempre a sensação que as crianças são desumanizadas. Ah, eu odeio criança. Não, mas é um ser humano. Você odeia seres humanos? Exato. Tipo, é só um ser humano jovem. Ele vai crescer e vai virar um ser humano. Não é que é uma categoria diferente, assim. É um ser humano, né? Só é um ser humano filhote. E a forma como a gente cuida dele nessa fase filhote impacta na qualidade do ser humano, porque ele vai ser adulto, né? Sim, total. Então, é, mas é uma questão, sem dúvida, né? A morte de crianças, o adoecimento de crianças é extremamente doloroso. E, curiosamente, ou não, as crianças são as que mais sofrem, né, no fim de vida, por conta dessa história do faz tudo. Então, os pais, e eu acho que como mãe, né, a gente entende, mas os pais têm muita dificuldade de entender, de dizer, opa, peraí, né, o sofrimento está demais, não faz sentido isso aqui, o que a gente está infligindo para o nosso filho é maior do que ele merece. Então, conseguir também olhar para uma situação grave, dolorosa, que ninguém queria passar e dizer, ok, é isso, né, é o que está acontecendo, não é incurável e o que eu posso fazer? Pensar no melhor, né, dar uma melhor qualidade de vida para ele enquanto ele está vivo. E muitas vezes isso não acontece, né? O que a gente chama de obstinação terapêutica, ou seja, essa tentativa absurda de usar tudo que a gente tem para prolongar o processo de morrer, e eu gosto sempre de fazer essa marca, né? A gente fala, não, a gente está prolongando a vida. Não, a gente não está prolongando a vida. A gente está prolongando o processo de morrer. A gente está dizendo, eu não confio, eu não acredito, eu não quero acreditar que essa pessoa está morrendo, então eu vou fazer tudo para quê? Para que ela morra daqui uma semana e não hoje. Para que ela morra daqui um mês e não hoje. E normalmente isso significa que nós estamos impedindo mais sofrimento a essa pessoa. Egoísta, né? É, é um egoísmo, né? De dizer eu não dou conta, porque na verdade o que a gente está dizendo? Eu não dou Dou conta. conta de lidar com essa perda. E por que a gente não dá conta, Luísa, de lidar com essa perda? Porque a gente não fala sobre morte, sabe assim? De novo, a gente volta. Se a gente conversasse mais, a gente entendesse mais, se a gente botasse isso mais claro na mesa, talvez a gente lidasse melhor nessas situações e dissesse, tá doendo, eu não gostaria de passar por isso, deve ser a pior dor do mundo perder um filho, né? Mas faz parte da vida. E diante dessa realidade, o que a gente pode fazer para minimizar sofrimentos? E o que eu fico, assim, o que me deixa bastante desconfortável é o fato de muitas vezes a gente objetificar a pessoa que está doente. Né? Ah, ela está doente, então ela não decide, ela não fala nada, a gente não a escuta, a gente decide por ela. E normalmente quem decide por ela vai decidir o quê? Que o melhor Prolongar para o ela é não sofrimento. morrer. E aí a gente causa ainda mais sofrimento a partir disso. Existe um estudo estadunidense que fez algumas perguntas para pessoas que estavam com um câncer incurável.
E a pergunta era assim: o que que para você é pior do que a morte? E as pessoas respondiam. E elas respondiam coisas muito básicas, do tipo: para mim, pior do que a morte é não conseguir fazer minhas necessidades básicas. É não conseguir Sim. respirar sozinho. É não conseguir andar. Então, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, sabe, Luísa, quando a gente discute finitude, assim, o que que para você, para cada um, o que que para você é pior do que a morte? Porque se você consegue responder essa pergunta para você mesma, você consegue entender que a morte não é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Definitivamente não, porque tem autonomia, né? Acho que perder a autonomia é muito ruim, assim, né? Para a Exato. população em geral. E aí, na verdade, Então, quando você deixa alguém decidir sobre sua morte, você também tá perdendo a autonomia, né? exatamente. Então, você tá. Eu sempre digo isso, assim, nas minhas aulas, nas minhas palestras. Quando a gente consegue responder essa pergunta, a gente consegue entender que esse fazer tudo é um pouco. Que esse fazer tudo é, na verdade, pode ser uma violação à autonomia do paciente. Porque pode ser que ele diga: não, isso, que esse tudo aqui que vocês estão fazendo é pior do que a morte. Me deixa quieto. Eu prefiro morrer do que fazer essa quimioterapia, do que fazer esse monte de exame, porque é impressionante, Luiz. Existem pacientes que, assim, no dia da morte, eles estão fazendo, colhendo exame de sangue, exame de urina, dosando, e ninguém está percebendo que aquele paciente está morrendo. Mas não, vamos ver o que que tem. Quem sabe a gente tem um novo remédio. Isso Tecnologia a diz muito favor da da nossa. vida. Exato. Né? Assim, eu acho que a gente precisa entender que conversar sobre morte, defender a autonomia no fim de vida, não significa ser contra a vida. Não tem, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Significa apenas reconhecer que vida é mais do que biologia. E que a gente está falando de qualidade, né, de vida. Do que significa ter uma vida com qualidade. E aí a maneira da gente evitar esse momento assim tão dolorido é o testamento vital. Ele é uma das possibilidades, né? Eu costumo sempre dizer que não existe fórmula mágica, né? Não tem. Mas o que é o testamento vital? O testamento vital é um documento que pode ser feito por qualquer pessoa com mais de 18 anos, em que a gente vai escrever como é que a gente quer ser cuidado, se e quando a gente tiver uma doença grave, incurável e não conseguir manifestar a vontade. Qual é o nosso grande problema hoje no Brasil? E, na verdade, esse é um problema no mundo inteiro quando a gente discute testamento vital. As pessoas que ficam, porque vamos desenhar para quem está escutando a gente. Imaginem que Luciana, tenho um testamento vital e eu fique em estado vegetativo persistente, que é esse caso aí do coma, de 18 anos de coma que você contou, Luísa. E aí, no meu testamento vital, está dizendo: olha, eu não gostaria de ficar assim. O que isso significa na prática? Significa na prática que nós vamos ter que pensar em retirar algum suporte artificial, né? Alguma tecnologia que está me mantendo, que está mantendo meu corpo vivo. E é comum, na situação concreta, que a família não dê conta. Que eu tenha o meu testamento vital e que a família, na hora H, diga: não, não, já que ela está dormindo mesmo, vamos descumprir essa vontade, porque a gente não está dando conta. Então, eu acho que o testamento vital é extremamente importante, mas é importante que ele seja usado dentro de um diálogo, né? Porque não adianta eu ter um papel se eu não converso com a minha família da importância daquele papel, né? Da importância deles cumprirem a minha vontade. E isso é um grande complicador numa sociedade em que a gente não consegue conversar. Porque eu conheço, por exemplo, eu tenho inúmeras pessoas que já me procuraram para dizer: Luciana, eu tô com câncer, eu quero fazer um testamento vital, porque eu sei que a minha família vai me botar na UTI, que eles vão ligar um monte de máquina em mim, mas eu não consigo conversar com eles sobre isso. Então eu quero fazer um testamento vital, eu vou nomear, vou escolher um amigo para ficar com esse documento, para fazer valer as minhas vontades, porque eu não consigo conversar com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. E o que a gente vê, Luísa, lá no final, é que quando é preciso, né, quando esse documento aparece, essas pessoas que foram retiradas, digamos, desse documento, elas começam a se culpar, de dizer: nossa, mas
minha mãe se sentiu mais confortável em conversar com a amiga do que comigo. Sim. Por que que eu não conversei com ela? Então, é incrível como a gente vai vendo que esse amadurecimento, digamos assim, da terminalidade, da finitude da vida, ele vai acontecendo diante do adoecimento. Só que às vezes ele acontece tarde demais. E essas pessoas se sentem tristes, né, para dizer o mínimo, assim, por perceberem o quanto que elas se separaram, né, afastaram o familiar doente pela impossibilidade delas de entender, né, ou de enxergar aquilo que estava na frente delas. Mas aí a gente volta para a história da cultura. A cultura nos diz: não desista, faça tudo. Não vamos conversar sobre isso, porque se eu converso sobre isso com aquela pessoa que está doente, essa pessoa vai desistir. Né? Essa palavra desistir é muito comum também no diálogo. E isso vai de uma situação muito básica, Luísa. É comum que familiares peçam para os médicos não contarem o diagnóstico para a pessoa que está doente. Isso é uma loucura, eu acho também. Fica poupando, como se estivesse poupando a pessoa daquilo, né? Exatamente. E aí, os estudos mostram que as pessoas querem saber, né? Os estudos feitos no mundo inteiro mostram que as pessoas que estão doentes querem saber o que elas têm. Eu quero ter o direito de decidir sobre, né, até o fim. Exato. E aí eu falo sempre, não existe autonomia, não é possível discutir autonomia se eu não começo do básico, que é o paciente saber qual é o diagnóstico dele. E eu entendo que para a família não contar o diagnóstico pode ser visto como proteção. Né? Muita gente acha que eu estou protegendo uma pessoa ao não contar para ela que ela tem câncer, por exemplo. Aí a gente brinca, fala, bom, a pessoa ela faz quimioterapia, ela se trata no hospital do câncer, mas ninguém conta para ela que ela tem câncer. Gente, E aí fica o que os estudiosos chamam de conspiração de silêncio. Né? Todo mundo fica calado, normalmente o paciente sabe, mas ele não quer contar. Assim, ele não quer falar com a família sobre isso. A família não quer contar para o paciente e fica todo mundo num silêncio que só piora. A grande verdade é que esse fingimento ele piora para todo mundo, porque ele impossibilita que essas pessoas tenham conversas e às vezes fechem ciclos, resolvam questões é, que estavam mal resolvidas, resolvam questões patrimoniais que facilitariam, né, para quem fica. E eu acho que esse é o ponto, assim, o nosso ponto, e é isso que me move, é conseguir poder fazer com que as pessoas entendam, ou pelo menos se questionem, se a gente não está fazendo errado, sabe? Se proteger, não falar sobre adoecimento, não falar sobre morte, não piora para todo mundo, para quem está morrendo e para quem fica. e a conspiração do silêncio é muito comum, né? Até para outras coisas. Eu sempre tenho uma frase que eu falo: a única maneira que eu conheço de resolver um problema meu é conversando. Eu sou da conversa, assim. E as pessoas às vezes falam até de assuntos menores, assim: ah, mas você precisa conversar sobre tudo? Preciso. Eu quero deixar as coisas claras, assim. Preciso. E, tipo, é muito comum, né? Essa coisa da gente não. Tipo assim, ah, deixa aqui num canto, né? Essa caixinha aqui desse assunto, vou deixar aqui no canto. Uma hora eu vou lembrar. Se eu precisar, eu venho nela. Mas às vezes ela nunca é tocada, né? Nunca é aberta aquela caixa e aí a pessoa acaba tendo um final de vida como ela não gostaria, ou de uma maneira que ela considera até agressiva mesmo, né? Porque é uma agressão, né? Pelo menos assim, para algumas pessoas, né? Que aí eu me encaixo nesse algumas pessoas, assim. Você ser entubada, você ser cutucada, você ser furada. No dia da sua morte, fazer um exame de sangue, gente, tipo, pra mim é uma violência, né? Sim, e aí gostei da sua analogia com a caixinha, porque tem hora, e normalmente quando a gente está discutindo essas questões de saúde, que a caixinha não faz mais sentido ser aberta mesmo, porque a Que é já pessoa, tarde nós já demais. passamos dessa fase. E uma coisa, Luísa, que eu acho que a gente tem que falar, porque nós estamos aqui dando exemplos de doenças, né? Estamos falando muito do câncer, porque querendo ou não, o câncer é uma, né, assim, é uma realidade e é algo, o número de diagnósticos tem aumentado no mundo inteiro, mas a gente tem situações que são absolutamente agudas, né? Porque o câncer, querendo ou não, na maioria das vezes, ele dá tempo das pessoas conversarem.
se elas quiserem, Sim. né? A maioria das pessoas não querem, mas ele dá um tempo. Mas, por exemplo, o acidente vascular cerebral, que também é algo comum e está cada vez mais comum entre pessoas jovens, ele acontece do nada, né? E aí, assim, a pessoa não tem, muitas pessoas, depois de um AVC, elas ficam imóveis na cama, em coma, em estado vegetativo, e não teria mesmo jeito entre o diagnóstico e o adoecimento, digamos assim, a gente ter tido essa conversa. Por isso, eu digo assim, as pessoas falam, Luciana, tá super legal essa história de testamento vital, mas um dia, quem sabe, se eu precisar, eu volto a pensar nisso. Mas por que fazer agora, né? Por que fazer saudável? Porque existem doenças, existem tipos de adoecimento que a gente não consegue Prever, né? ter tempo, né? A gente não consegue ter tempo, a gente não consegue prever. E são essas, na minha opinião, as mais importantes da gente conversar. Porque é isso, elas não dão tempo para que a gente tenha essa conversa. E é muito curioso, na minha opinião, que doenças que a gente já saiba a trajetória, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença terrível, né? A doença que o Steve Hawking Uhum. teve, que a gente não converse, porque assim, se eu tenho um diagnóstico de ela, esclerose lateral amiotrófica, eu já sei o que vai acontecer. A gente já sabe a progressão da doença, mas a gente não conversa. E normalmente o que a gente vê é que essas pessoas escutam para elas acreditarem no milagre, né? Que Deus vai curar. E isso dificulta. Os próprios pacientes dizem para a gente, quando a gente conversa com eles, que esse discurso dificulta muito a aceitação da doença. Porque ela não consegue conversar com ninguém, né? Não tem ninguém que ressoa com a conversa dela, porque a pessoa quer conversar sobre o diagnóstico, quer conversar sobre o futuro, e ela escuta assim: não, nós não vamos conversar sobre isso, não, você tem que rezar mais, Deus vai fazer um milagre. E isso impede conversas racionais, que melhorariam a vida de todo mundo ali. Não, e acho que, não sei se é uma percepção errada que eu tenho, mas assim, a classe médica eu acho que também não está muito preparada, né, para entender que, tipo, tudo bem, eu quero morrer com dignidade, eu acho que é com dignidade, enfim, a palavra para mim é essa. Quero morrer de forma digna, sem estar ali sendo, até, eu acho que é uma violência mesmo, violentada, tipo assim, né, a pessoa, tipo, sendo invadida, né, por tecnologia, seja, não importa qual seja a intenção, né? Mas eu tenho essa sensação que a classe médica tenta fazer tudo, assim. Recentemente o sogro da minha irmã faleceu, tem uma semana, enfim. Ele tinha 88 anos, ele tinha Parkinson, ele tinha Alzheimer, sabe? Já tinha colocado um chip na cabeça aos 80 e poucos anos, que a gente já, né, questionou se valia a pena ou não. Mas assim, e o meu cunhado falou, ó, a gente não quer que ressuscite. Aí os médicos, tipo, como não? Não quero, não quero, porque assim, ele já tá sofrendo, ele já externalizou que ele falou, ó, eu preferia estar morto, porque tô sofrendo. Ele foi claro, assim, Uhum, né? Ele era um espanhol e tal. E ele falou, eu não quero, assim, eu não consigo andar, não tô comendo mais, que era uma coisa que ele adorava, assim, tinha aquela, né? O ritual da alimentação era sempre muito divertido na casa dele e tudo mais. Ele falou, não quero. E os médicos, tipo, como assim não quer? Não, a gente não quer. A gente não quer que entube, a gente não quer que ressuscite. Ele tem 88 anos, 84, não me lembro. Enfim, mais de 80 anos. A gente não quer. E assim, a gente percebe que a própria classe médica, ela recebe esse pedido de não queremos fazer né, que ressuscite de uma forma até assim, tipo, como assim não? Não, é um desejo dele. porque eles foram treinados para isso, né? Assim, eu não acho que é uma responsabilidade ou uma culpa do médico A, B ou C. Acho que é uma cultura, né, de educação médica que diz para o médico que Ele tem que tentar tudo. o pior médico é aquele que deixa o paciente morrer na mão dele. A gente brinca, assim, que é muito comum, né? O médico caricato que diz no meu plantão ninguém morre. Então, Ah, eu tenho um eles primo foram que fala isso. ensinados, né? Eles foram ensinados que o fracasso de um médico é um paciente morrer. Só que a morte e o cuidado paliativo ensina isso pra gente, que talvez o melhor sucesso de um médico seja, diante de uma situação incurável, ajudar o paciente a ter a morte mais digna possível.
Porque eu acho que o fracasso, eu consigo dizer que, para mim, hoje, um fracasso médico é impedir a morte de alguém que está morrendo e causar mais sofrimento para essa pessoa. Mas isso, sem dúvida nenhuma, isso que você está contando, essa história do seu sogro, da sua irmã, é uma realidade todo dia. Agora, enquanto a gente está conversando, isso está acontecendo em algum lugar do Brasil. Porque como assim vocês estão dizendo que eu não quero, né, o que não é para eu fazer, Tudo que eu tudo posso. aquilo que eu tenho para fazer? E esse tudo que eu tenho para fazer, o fazer significa prolongar o processo de morrer. Porque não é impedir a morte. Que é o que chama de distanásia, né? Eu achei o termo muito bom, assim, eu não Isso. conhecia, e eu achei o termo bom porque ele me deu uma visão do tipo assim, quando a gente pensa em eutanásia, né, me deu uma visão da morte mesmo, né? Então, é uma distância, você só tá prolongando, você não tá... Porque a gente tem a sensação da vida, né? Quando põe lá tubo, aí tá Sim. salvando a vida, tá prolongando e tudo mais, e não. Eu achei o termo muito, muito bom, assim, eu não conhecia, até porque, obviamente, eu não estudo essa parte de medicina, mas eu achei o termo, assim, me elucidou, sabe? Tipo, cara, é isso. Aham. É uma distanásia, não é uma. Você não tá, tipo, entubando para salvar a pessoa. Claro, existem casos que a intubação é necessária para salvar a vida, mas nesse caso de fim de vida, ela acaba só prolongando o mesmo sofrimento, como a gente falou lá no começo, né? Que o problema não é a tecnologia, né? Não é o uso da tecnologia. O que você É. falou, olha, intubação pode ser absolutamente necessária. A gente viu isso na pandemia, né? Quanto que o tubo salvou pessoas. Então, não é a tecnologia, é o momento em que eu uso a tecnologia. Para que eu uso aquela tecnologia? Existe uma analogia muito feita pelos médicos, obviamente médicos paliativistas que estudam isso, que é o uso da tecnologia como ponte ou como destino. Então, assim, se eu uso como uma ponte para ajudar o paciente a atravessar uma situação ruim, chegar do outro lado, tá valendo. Nós vamos usar sempre que possível. E a gente, inclusive, gostaria que o recurso estivesse Para disponível. todos, né? Mas se eu uso como destino, ou seja, qual é a função de usar aquela tecnologia? Prolongar o processo de morrer. Porque depois da tecnologia não vai vir mais nada. Não é uma ponte para o paciente melhorar e chegar em algum lugar. E muitas vezes a gente está usando como destino. Nas discussões de fim de vida, a gente usa como destino. Quando a família diz: quero que entube, quero que vá para UTI, quero que você faça tudo. Ela normalmente, na verdade, está dando um grito de socorro e dizendo que está doendo demais perder essa pessoa. Eu não estou dando conta dessa dor. Então, me ajuda a não sentir mais. Aí a gente, na Só que verdade, muito. deveria entrar com psiquiatra e psicólogo, né? E não entrar com terapeutas, e não entrar com tubos. Então, Precisa, precisa a tratar questão. quem tá vivendo, né? Não quem tá é- morrendo. Exato, exatamente. E aí, Luiz, eu acho que mais do que isso é de olhar para essas pessoas que estão sofrendo e de dizer para elas assim: olha, com o seu sofrimento, que é inerente à situação e que a gente está aqui para te acolher, para cuidar, para prestar os cuidados possíveis, você está fazendo o seu ente querido sofrer, né? Assim, às custas de uma melhora para você, você está fazendo uma pessoa que você ama sofrer. E eu acho que essa é talvez a forma de sensibilizar as pessoas, né? De dizer, olha, ok, eu entendo que você está querendo o melhor para o seu familiar, mas às vezes o melhor significa Deixar a vida deixar a acontecer, pessoa né, morrer, também. deixar exatamente, porque é isso. Eu quis falar especificamente, né, deixar morrer, porque eu acho que a gente usa muito eufemismo, né? A Sim. gente fica usando palavras para não dizer, mas é isso. O que significa deixar a vida acontecer? Que vai acabar uma hora, As né? pessoas- Exato, Aham. porque nós somos mortais. Então, a gente precisa entender que isso faz parte da nossa mortalidade, né? Né? Da nossa condição de ser humano. E pensando de forma religiosa também, se você for pensar por esse prisma da religião, assim, é a vontade de Deus, né? Sim, Tipo, é essa vontade de exatamente. Deus, tipo, de colocar assim. E às vezes a pessoa quer. O sonho de todo mundo é ter uma morte tranquila, dormir, não acordar mais e tal. E não é tranquilo ficar entubado, né? Às vezes a pessoa, assim, só de estubar, de deixar ali tranquilo, acho que com medicação, que evite dor e tudo mais, uma hora ela vai descansar e vai.
E no Brasil é legalizado, né? A gente não entubar. Essa opção ela é lícita, né? Sim, Mas aí a gente sim. também tem as opções que você fala bastante, que eu queria que você tocasse nesse assunto, que é sobre a eutanásia e o suicídio assistido. Queria saber que você explicasse a diferença e em que momento eles cabem, digamos assim, não sei se esse termo é o correto. E eu li que, pelo que eu entendi, só na Suíça, pouquíssimos países têm, a Suíça é um deles, é só lá, ou tem outros lugares que fazem. E se existe uma discussão no Brasil, não sei, em, numa esfera legislativa, porque né, aqui funciona tudo no legislativo para poder trabalhar isso. Eu sei que a gente tem tantos problemas, mas esse não é o menor, né? Então é importante também falar disso. Queria que você explicasse um pouco esse termo aí, esses termos todos e em que momento, não sei se essa também se o termo é ideal ou não, mas em que momento ele cabe. Tá. Bom, acho que a primeira coisa, nós estamos falando de práticas que são proibidas no Brasil, né? Então, quando a gente fala de eutanásia, de suicídio assistido, é, essa é uma discussão que o Brasil ainda está muito atrás, né? A gente teve nos últimos 5 anos um avanço muito grande, especialmente na Europa, em termos de legalização da eutanásia e do suicídio assistido. Alguns avanços aqui na América Latina, mas nós no Brasil estamos, como sempre, atrasados nessa discussão. Acho que tem uma questão, obviamente, religiosa importante aí, mas vamos pensar assim nos conceitos. A diferença da eutanásia para o suicídio assistido, ou melhor, vamos para a semelhança. Em ambas situações, a gente está falando de abreviação da vida. Ou seja, a gente está falando de pessoas que estão gravemente doentes, que estão com alguma condição incurável e que dizem para gente: eu não quero esperar a morte chegar. Eu quero abreviar a minha vida antes disso. E aí a gente tem duas formas de fazer essa abreviação. Com a prescrição de uma dose letal por um médico, e essa dose letal vai ser auto-administrada pelo paciente, ou seja, ele toma um remédio ou ele injeta esse remédio na veia, né, no próprio corpo. Isso é o que a gente chama de suicídio assistido. Ou o próprio profissional de saúde administra essa substância letal no corpo do paciente. E aí a gente está falando da eutanásia, que é aquela cena clássica, né, Dos dos filmes. filmes em que um médico pega uma injeção, né, de um fármaco letal e injeta na veia do paciente. Então, a diferença é quem pratica o ato que vai gerar a morte. Na eutanásia, quem pratica o ato que vai gerar a morte é Um o profissional. profissional de saúde, a pedido do paciente. E no suicídio assistido, quem pratica o ato é o próprio paciente, que foi auxiliado por um médico que prescreveu uma dose letal. Daí vem o assistido. O assistido não é de alguém estar assistindo, De, né, vendo. é de Vem de assistência, né? Não auxílio. de É, ver. ex exatamente, vem do auxílio. As regras, ou quem pode fazer o suicídio assistido ou a eutanásia, variam de país para país. A gente não tem uma uniformidade no mundo em relação a isso. Então, cada país tem seus critérios específicos. De uma forma geral, nós estamos falando de pessoas que estão gravemente doentes, com situações incuráveis. Por que a Suíça é um país conhecido nessa discussão? Porque a Suíça é o único país do mundo que recebe estrangeiros Ah, ok. para realizarem a abreviação da vida. Mas a eutanásia na Suíça é proibida. Então, o que se faz na Suíça? Apenas o Sim. suicídio assistido. Existe essa diferença pela decisão da hora do cara da pessoa não desistir? Não s- Porque Na tecnicamente é a verdade, mesma coisa, né? Assim, então, pois é, eu também acho, né? Assim, eu, Luciana, acho que e se a você gente me der um tem na remédio ou eu bioética. mesma tomar um remédio, é a mesma coisa. A diferença. Eu tive essa epifania quando eu fui ler sobre isso, tipo assim, eu posso desistir na hora, e se eu for um médico que estiver me aplicando uma coisa, eu não posso desistir porque já é tarde. Mas eu acho, Luísa, que não é isso. Assim, eu acho que tem a ver com uma proteção do médico. Ah, entendi. É mais fácil eu prescrever uma dose que vai ou não vai ser usada do que eu injetar, Entendi. né? Assim, porque eu me sinto praticando e sim, tá praticando esse ato. Então, essa é uma realidade, assim, que então, nós vamos ter países que não permitem a eutanásia, permitem o suicídio assistido. Os Estados Unidos, a gente tem 11 estados nos Estados Unidos que permitem o suicídio assistido, mas não permitem a eutanásia.
E a gente tem países que permitem as duas formas de abreviação de vida. Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Nova Zelândia, Colômbia, aqui do nosso lado. Nossa, e Então, Portugal a é gente... super católico, né? e Portugal, assim, foi um processo de legalização muito longo, mas funcionou, né, digamos. Foi ano passado, isso terminou, 2023, Mas só para cidadãos portugueses. só para cidadão Tá. Aí na português, Suíça né? pode ir estrangeiro, entendi. Cidadãos residentes, porque isso faz diferença para a gente, né? Que tem um país com muitas pessoas que têm cidadania europeia, então é cidadão residente no Residente. país, né? Não é só na Suíça. A Suíça é o único país que faz o que a gente chama de turismo de direito, né? Turismo de direito de morrer, que aceita estrangeiros que não têm qualquer vínculo com aquele país para realizarem um suicídio assistido. Entendi. E aí, no Brasil, né, quando você pergunta como é que a gente tá, eu acho que a gente não tá, É, não, assim, a gente tá discutindo né? aborto, pelo amor de Deus. Eu acho que essa é a questão, a gente não tá. É, já tivemos alguns momentos, alguns projetos de lei, mas são projetos de lei que ficam dormindo lá no Congresso Nacional e que ninguém cutuca, digamos assim. Eu, particularmente, né, eu tenho uma opinião muito pessoal de que eu acho que a única forma, pelo menos a médio prazo, que eu vejo da gente discutir efetivamente é, legalização ou descriminalização da eutanásia ou do suicídio assistido é algo que acontece, que aconteceu no Peru, no Equador, no Chile, que é uma pessoa ir até o Poder Judiciário e pedir para o Judiciário essa autorização. E aí a gente começa essa discussão. Espanha, que legalizou em 2021, a Espanha começou a discussão há 20 e tantos anos atrás, com um caso que está, inclusive, retratado no cinema, de um filme que chama Mar Adentro. Foi a primeira pessoa espanhola que foi até o judiciário dizer eu quero ter o direito de morrer. Então, particularmente, eu acho que a gente tem mais chances de começar essa conversa no Brasil pelo judiciário do que pelo Pela via. legislativo. Qual é o problema? E o problema é que a pessoa que for até o judiciário, na minha opinião, ela vai viver um escrutínio Vai público ficar absurdo, estigmatizada. né? Assim, da mesma forma como a gente tem visto aí com pessoas que estão praticando o aborto legal, né? Com mulheres que estão praticando o aborto legal e que tem um monte de gente na porta da casa dela E uma menina de gritando e 12 dizendo. anos, pelo amor de Deus, no hospital. Exato. Então, assim, eu acho que a pessoa que for levar isso para o judiciário no Brasil, ela vai vivenciar é, situações pessoais muito pesadas. Mas, na minha opinião, ainda é a forma que me parece mais fácil de a gente ter no médio prazo, porque não me parece que o Congresso Nacional vá decidir descriminalizar a eutanásia e o suicídio assistido nos próximos anos no Brasil. Porque também acho que a gente não tem autonomia, né, no Brasil, assim, sobre o nosso corpo de forma geral, assim, não é só sobre a Sim, morte, é. sobre qualquer coisa. Hum, Exatamente. A gente não tem, né? hum, Imagina, o Estado é que é dono da gente. hum. Discutir autonomia no Brasil é muito difícil, né? E você acha que os paliativos, né, que acho que é um caminho do meio, digamos assim, né, ele já funciona no Brasil, já é uma realidade? Porque eu vejo ainda que as pessoas têm muito, até classe médica mesmo, né, tipo, não tá ali, ó, estão Sim, enrolando. Porque a gente pensa em medicina como alguma coisa que cura, né, só. Tipo, daqui eu não tenho mais. A gente não sim. pensa numa coisa que vai só amenizar. E aí eu acho que muito legal a gente falar sobre isso para a gente tentar quebrar um preconceito. Cuidado paliativo não é para quem está morrendo, apenas. Cuidado paliativo é para todas as pessoas que têm uma doença ameaçadora da vida, uma doença grave. Então, quando que o cuidado paliativo deveria começar? No momento de um diagnóstico de uma doença grave. E ir paralelamente com a, o cuidado ou o tratamento da doença de base. Vamos lá, câncer. Descobri um câncer grave. Naquele momento, junto com o oncologista que está lá prescrevendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia, nós deveríamos ter uma equipe de cuidado paliativo. Porque a equipe de cuidado paliativo, ela cuida do controle de sintomas, das dores que aquele tratamento impinge a pessoa. E não é só dor física.
a gente tem dor social, dor emocional, dor espiritual. Então, enquanto a oncologia vai decidindo qual é a melhor droga, qual é o melhor tratamento para a doença, o cuidado paliativo vai ajudando a cuidar do doente, do paciente. Pode ser que em algum momento dessa doença, as terapias modificadoras, as terapias curativas, parem de fazer efeito, e aí a oncologia eventualmente saia do caso e o cuidado paliativo continue fazendo o que a gente chama de cuidados de fim de vida. O grande problema, Luísa, é que normalmente no Brasil, porque a gente não entende o que são cuidados paliativos, porque a gente faz uma associação errada de cuidado paliativo com cuidado de fim de vida, normalmente os próprios profissionais de saúde não paliativistas só chamam a equipe de cuidado paliativo quando, entre aspas, e eles usam muito essa frase, não tem mais nada o que fazer. Entendi. Eu lembro quando o Bruno Covas morreu, que acho que assim, 15 dias antes da morte dele, a imprensa fez uma entrevista com um dos médicos, e o médico disse: ainda não está na hora dos cuidados paliativos. 15 dias depois ele morreu. Então, assim, Nunca claro que esteve. estava na hora, né? Assim, claro que estava na hora. Então, é entender que a equipe de cuidado paliativo não chega quando não tem nada para fazer. Ela chega quando tem muita coisa, ou deveria chegar, quando Sim. tem muita coisa para fazer. E mesmo no fim de vida, tem muita coisa para fazer, porque é controlar o sofrimento. O Isso Bruno é Covas muita foi bem coisa. emblemático, né? Porque, tipo, ele ficava coisa, não, eu vou sair dessa, e o É, cara já tava muito. Assim, porque é jovem, né? a gente olhava pra ele e via que ele tava super debilitado. Ele, não, vou sair dessa, eu confio na equipe médica. E, assim, ele poderia ter sofrido menos, né? Enfim, deixou um filho também, tem toda uma. Isso vale para, assim, a gente só pegou um exemplo, mas É, isso é muito comum, especialmente com pacientes é. jovens. Que aí a gente, depois que a medicina permitiu que a gente vivesse até 80, né? Que até recentemente a gente vivia até 30. Criou-se É. essa. E assim, acho que não precisamos, vamos fazer uma comparação assim, com Pelé foi a mesma coisa, que já era uma pessoa mais idosa. Verdade. Pelé agora entrou em cuidados paliativos. É tipo, agora ele tá morrendo. Não, gente, ele estava morrendo já. Se os cuidados paliativos tivessem chegado antes, talvez a qualidade do morrer tivesse melhorado. E esse é o ponto. Eu acho que o ponto é, cuidado paliativo aparece, ou deveria, a função dele é melhorar a qualidade do tratamento. Do tratamento curativo, quando for possível, e se não for possível, do controle de sintomas, né, das dores que aquela doença causa para o paciente. Então, eu queria. A gente está terminando aqui, né? Começando, iniciando o fim, mas tem uma banda que chama Cake, que tem uma das músicas dela que fala isso, né? As soon as you born, you start dying. Então, tipo, a gente, na verdade, nasceu já tá morrendo, né? E aí ela continua com a frase que assim, então é melhor que você faça o seu melhor possível. Eu sugiro que você faça o seu melhor possível. Então, no fim, na verdade, é isso, né? A gente, tipo, sempre tá encaminhando. É sempre um encaminhamento pro fim, assim, né? Claro que ninguém quer que um bebê ou uma criança de 5 anos tenha uma vida tão breve, assim, tenha a vida interrompida. Mas acho que a gente, como você fala, né, que acho que é o principal, fica a lição que me fica aqui é que a gente precisa falar sobre a morte, porque ela vai acontecer de qualquer forma, né? Não tem, ninguém vai escapar, nem talvez seja uma das poucas coisas que seja democrática, assim, para uma pessoa em situação de rua ou pro Elon Musk, ela vai acontecer, né? Vai acontecer até que os malucos do Vale do Silício, porque também tem isso, né? Tem uma galera estudando aí como nos tornar imortais, mas falando atualmente, sim, ela vai acontecer, e ela vai acontecer provavelmente com uma doença crônica. E eu acho que isso é importante. E por isso as discussões sobre planejamento, né? Sobre pensar na morte, planejar a morte e talvez, fica aí uma provocação, refletir sobre a autonomia no processo de morrer, entendendo que para algumas pessoas esse processo pode ser tão sofrido que a morte se parece ou aparece como algo melhor do que viver todo esse sofrimento. E eu acho que, para mim, o que fica sempre, Luísa, é não julgar a dor do outro, É o sabe? Uma respeito, dor né? que não, né? Uma dor que não dói em mim, eu
quem sou eu para julgar a escolha que aquela outra pessoa está fazendo? E quando a gente usa argumentos moralistas e eventualmente religiosos para dizer essa pessoa não pode fazer isso, nós estamos julgando com os nossos valores. Sim, é o exercício, eu falo que empatia é um exercício, né? Diário, assim, a gente todo dia precisa fazer esse exercício porque não é uma coisa que você adquire e pronto, agora eu tenho empatia. Não, é um exercício para Sim, tudo, né? Você pode ter pra, assim, para morte, né? Assim, nesse caso é exatamente. para como o respeito como a pessoa deseja terminar a vida dela, assim, precisa ter esse exercício de empatia Empatia para a dor, né? para Acho que dor. é isso, para o sofrimento da outra pessoa e entender que as escolhas podem, ou a gente não precisa querer fazer as mesmas escolhas do que o outro para poder respeitar a escolha que o outro faz. Porque é Perfeito. isso é empatia, isso é compaixão, é dizer, estou do seu lado, não Não, concordando, né, mas eu não faria o respeito. mesmo, mas você é que decide sobre o Exato, seu, né? exatamente. E vou te ajudar a lutar por isso. Eu acho que essa é a questão, né? Quando a gente fala de uma família que precisa respeitar o testamento vital, nós estamos falando disso Perfeito, também, né? Da perfeito. importância de respeitar o outro. E acho que mais do que isso, se eu pudesse eh, resumir, é entender que a gente continua sendo pessoa até o nosso último momento de vida. E que da mesma forma que a gente gosta, né? Pede para ser respeitado enquanto estamos lúcidos, que o respeito tem que acontecer mesmo diante de uma pessoa que não está lúcida mais. Perfeito, perfeito, Luciana. Queria agradecer. Fiquei muito impressionada com o seu trabalho, nesse sentido de lutar por uma causa tão nobre, né? Assim, da dignidade até o último minuto aí de oxigênio que entra no nosso corpo, digamos assim. Quero agradecer seu tempo, agradecer seu conhecimento, que é tão peculiar, assim, que eu fiquei muito encantada mesmo. Eu fui assistindo suas coisas, eu falei, gente, que coisa louca. Fui, sabe assim, fui querendo conhecer mais, entender mais, e por isso que eu quis te trazer aqui, então agradeço muito. E espero que em breve a gente tenha melhores notícias ou que esse assunto se torne mais mainstream e não, né, tão nichado, assim, que as pessoas passem a falar mais sobre a morte, porque ela talvez é a etapa final da vida de todos, né? Exato, exato. Eu que te agradeço, Luiz. É muito legal ver o interesse crescendo, né? Acho que quanto mais a gente fala, a gente atinge pessoas que nunca pensaram nisso ou que não refletiram dessa forma. E eu realmente acredito que a informação, que a educação para a morte é a melhor forma que a gente tem para viver em uma sociedade que tem uma qualidade de morte melhor do que a nossa atual. Tá ótimo, muito obrigada. Eu sou a Luísa Obrigada. Pinheiro e esse foi o Podverso. Até a próxima.